vou começar a gravar a sessão e isso vai ser disponibilizado para quem enviar o e-mail depois aqui. Para quem quiser uma cópia da sessão, acesso às aulas, por favor, colocar no chat aqui o nome e o e-mail de todos. Quem for médico CRM também, isso é importante aqui. Quem começa é o Pachon, não é? As questões, Bruno, as questões vão ser pelo chat, né? Porque ontem eu assisti uma que tinha um answer. Isso, na verdade, então, as respostas podem ser pelo chat, a pergunta pode ser pelo chat, a gente vai puxando aqui para conversar. Fica mais fácil que nós temos quase 200 pessoas aqui hoje, então vai ficar é bom a gente tentar trabalhar pelo chat. A gente promete que vai dar toda a visibilidade possível para quem também quer mandar perguntas. E agora o Dr. Pachon vai começar a aula dele e a doutora Estela vai fazer a abertura, por favor. Boa noite a todos. É um prazer, estou muito feliz em rever alguns amigos aqui. Depois a gente conversa com quem puder, pelo menos, ficar um pouco mais. Então, a gente mata saudades nessa época de pandemia. A gente tem que se reinventar, né? Eu espero que todos, ou quase todos, estejam já IgG positivo e que possamos voltar logo a trabalhar e atender aos nossos pacientes, né? Então, a gente vai ter planejamos algumas webinars para falar de assuntos palpitantes, de assuntos que estão em evidência, e vamos também ter assuntos corriqueiros do nosso dia a dia. Eu coloco o departamento à disposição de todos os sócios, nós contratamos o Zoom, então, se algum sócio tiver algum caso interessante, interessante, quiser discutir numa live com outros, a gente divulga isso, ou falar sobre algum tema, nós fazemos a divulgação e combinamos e nos reunimos para discutir sobre esse tema ou sobre esse eletrocardiograma, né? Nós escolhemos como segundo, o primeiro tema foi monitoramento remoto, o segundo tema vai ser sobre estimulação iciana. Nós escolhemos esse tema porque nós sabemos que desde o início dos implantes de marca-passo, os estudos já demonstraram que a estimulação de um sítio apenas, como o do ventrículo direito, ela é deletéria para o coração. Inclusive, tem um trabalho não muito recente, mas mais ou menos de 2016, onde ele fala os fatores preditores do desincronismo. E um desses fatores é a estimulação acima de 20%. É um trabalho do Eric. E para que isso seja evitado, existe uma busca de uma estimulação mais fisiológica, que seria a estimulação iciana, que, a princípio, nós não tínhamos materiais desenvolvidos para estimular essa região, que é uma região de mais difícil acesso e precisamos de um eletrodo específico. Felizmente, já há algum tempo, nós temos a Medtronic, que tem desenvolvido um eletrodo, né, para que nós possamos captar de uma forma mais segura o sistema iciano e possamos estimular para melhor benefício da estimulação e dos pacientes, evitando o desincronismo. Então, nós vamos chamar, em primeiro lugar, o doutor Pachon, que vocês já conhecem, não dispensa apresentações, e ele vai falar sobre estimulação de RIS, técnica, indicação e limitações. Depois, o doutor Silas, que também dispensa apresentações de todos vocês, tem muito residente aí deles, eu inclusive fui uma, né, do Pachon, e vai nos apresentar um caso. Depois disso, nós vamos discutir, tá certo? Então, Pachon, você tem a palavra. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Sem dúvida, é uma companhia que faz falta, já com longo tempo de cativeiro. Então, é uma satisfação estar aí com todos vocês. Naturalmente, eu estou vendo só uma fração das pessoas, mas a sensação de companhia é fantástica. Muito obrigado, Estela. Parabéns pela tua iniciativa de organizar esses webinars.
Obrigado, Bruno. É uma satisfação estar aí com o Silas, o Antônio Vitor, para que a gente possa compartilhar esse período de tempo hoje. Nós vamos falar sobre a estimulação do feixe de Riss, e eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixe passar para o PowerPoint. Vamos ver se vocês confirmam que está compartilhando. Está ok? Bruno, você confirma? Eu consigo ver bem aqui. Não sei se... Ok, então, está dando para ver o PowerPoint, não é isso? Então, vamos começar, ok? Tá. Bom, então, a nossa missão hoje é começar esse tema que o Silas, a Estela, o Antônio Vitor vão comentar na sequência e, naturalmente, a audiência. Nós vamos falar sobre a estimulação de Riss, que é alguma coisa que nós estamos buscando. Nós, particularmente, trabalhamos muito nisso desde o milênio passado. Isso, na década de 90, nós começamos uma tentativa de conseguir alguma coisa, mas nunca tivemos materiais adequados. E, para começar o tema, eu gostaria de mostrar, de uma maneira muito rápida, o caso de uma paciente do dia a dia da clínica de estimulação cardíaca. Veja, essa paciente com 63 anos chegou ao serviço com um implante de marca-passo convencional, que é um implante com o eletrodo na ponta do ventrículo direito. Ela apresentava cardiomiopatia dilatada devido a uma doença neuromuscular, a neuromiopatia de Duchenne, e ela chegou nesta situação para implante de ressincronizador, estimulando o átrio, estimulando o ventrículo com QRS largo, o marca-passo normofuncionante na conformação convencional, na ponta do ventrículo direito. Ela apresentava uma insuficiência cardíaca, na época chegou à insuficiência grau 4, cardiomiopatia dilatada por neuromiopatia, distrofia muscular progressiva. Bom, nós fizemos uma programação dessa paciente porque ela apresentava um QRS largo de 170 milissegundos e queríamos ver se haveria possibilidade de usar o sistema de condução normal. E, realmente, quando programamos e abrimos o intervalo AV, os senhores podem ver que ela apresentava condução por vias normais com QRS estreito. Essa onda T negativa é memória cardíaca e também por conta da cardiomiopatia dilatada. Mas o QRS espontâneo tinha 110 milissegundos. Vejam, os senhores, que ela chegou com QRS largo, um ventrículo esquerdo desincronizado e uma fração de ejeção de 20%. E quando nós programamos o marca-passo, vejam que isso foi em fevereiro de 2007, em fevereiro de 2008, com o marca-passo programado, com, obviamente, BAV de primeiro grau, mais QRS estreito, a fração de ejeção dela já era 66%. Os senhores podem ver aqui, comparando o modo M do ecocardiograma, talvez, naturalmente, não é da época de grande parte, mas o Silas lembra bem, e eu também, do modo M, e os senhores podem ver aqui que a motilidade da parede é sensivelmente maior, simplesmente com a programação do marca-passo, evitando a estimulação ventricular. Mas, na realidade, ela passou, naturalmente, a ter estimulação por vias normais com QRS estreito. Bom, ou seja, o que nós vemos no caso dessa paciente é que a estimulação pelo feixe de Riss, que é a estimulação natural, é muito superior à estimulação com o marca-passo apical. É sensivelmente melhor. Mas será que isso acontece em todos os pacientes? É um fenômeno tão drástico. E nós estamos constantemente vendo pacientes com estimulação na ponta que não têm esse tipo de evolução. É isso que nós gostaríamos de discutir. Mas o que nós temos frequentemente a enfrentar é esse dilema. Será que é melhor nós mantermos o paciente com PR longo e QRS estreito, ou paciente com PR normal e QRS largo, como nesta parte aqui, neste exemplo inferior? O que será que é melhor?
Nós fizemos no nosso grupo de pós-graduandos, o doutor Andrés, que eu orientei, fez um trabalho extenso, e ele verificou que também o PR longo provoca dissincronia. E, principalmente, quando nós temos PR acima de 280, nós podemos começar a prejudicar o coração. Nós sabemos que o QRS largo provoca dissincronia e pode levar ao surgimento da cardiomiopatia dilatada pós-PACE. Ou seja, cardiomiopatia dilatada pós-PACE. Hoje é uma entidade muito bem definida. Cardiomiopatia dilatada pós-estimulação cardíaca convencional. E isso pode ser muito bem visto neste trabalho de 1.750 pacientes, realizado aqui por Khurshid e colaboradores, onde eles definiram a cardiomiopatia, essa CIMP, que é a cardiomiopatia pós-estimulação, eles definiram como queda da fração de ejeção em 10%, queda de 10% na fração de ejeção por conta do marcapasso, claro, desde que essa fração caia abaixo de 50. Aí é considerado cardiomiopatia dilatada pós-PACE. E ele considerou que, através desse estudo, que isso acontecia quando o paciente tinha pelo menos 20%. É que a Estela acabou de dizer isso. O paciente tem que ter pelo menos 20% de estimulação. Então, se uma pessoa normal tem 120 mil batimentos em 24 horas, ela teria que ter pelo menos 24 mil batimentos do marcapasso em 24 horas para que houvesse chance de desenvolver a cardiomiopatia pós-estimulação. E ele viu que isso acontecia em 20% dos pacientes, 19,5%, no espaço de 3,3 anos. Nesse grupo, ele encontrou que a fração de ejeção caiu de 62 para 36. E isso mostra como a estimulação apical, como o marcapasso, tem um efeito colateral altamente deletério para o miocárdio. Mas é interessante que isso não acontece em todos os pacientes. Ele observou que acontecia principalmente em pacientes do sexo masculino e que já apresentavam certo grau de alargamento do QRS durante ritmo sinusal. Ou seja, haveria, nesses casos, um certo grau de comprometimento miocárdico. Talvez por isso é que não ocorre em todos os pacientes. Mas se o paciente já tem um comprometimento miocárdico e nós estimulamos a região apical, o risco dele desenvolver essa cardiomiopatia é muito alto. Portanto, o que acontece? O que nós vamos buscar sempre? O ideal é sempre estimular com um PR normal, um PR ideal, abaixo de 260 milissegundos de duração, e um QRS estreito, como neste exemplo aqui inferior, onde nós temos uma estimulação hiciana, o paciente sendo estimulado com um intervalo AV de 200 e um QRS de 110. Por quê? Porque ele tem um marcapasso DDD, bicameral, com estimulação no feixe de His. A questão é que a estimulação no feixe de His, ela é tecnicamente um pouco mais difícil e é necessário que haja constantemente um treinamento de todos nós para que possamos fazer essa estimulação com mais facilidade. Neste sentido, vamos abordar as técnicas. E, para isso, precisamos lembrar aqui do triângulo de Koch, que é constituído a base é constituída pelo seio coronário, a porção aqui superior pelo tendão de Todaro e a porção inferior pela inserção da tricúspide. O que existe na base desse triângulo de Koch é o seio coronário, e o que existe no ápice é o feixe de His. Então, se nós temos essa disposição anatômica bem definida e conseguimos localizar o eletrodo no ápice desse triângulo, mesmo acima da válvula tricúspide, certamente nós vamos conseguir fazer uma estimulação do feixe de His. Esse é o grande objetivo. Então, aqui nós temos o nó atrioventricular, próximo desse ápice do triângulo de Koch. Existem, claro, variações individuais, mas, de um modo geral, é o que acontece. Aqui nós temos, relacionado ao ápice, o feixe de His, que naturalmente penetra
logo acima desse ápice do triângulo de Koch. E aí nós podemos fazer a estimulação isquiana, que pode ser ao nível do nó-AV, mas é mais difícil porque ele é muito fibroso, ou diretamente no feixe de His. Essa, particularmente, essa seta vermelha, é a que nós sempre procuramos fazer. Ela pode ser realizada acima da inserção da tricúspide ou logo abaixo da inserção da tricúspide. Esta, acima da tricúspide, obtém geralmente um QRS perfeito e uma estimulação pura do feixe de His. Entretanto, o limiar é mais alto. Esta aqui, abaixo da tricúspide, pode obter um limiar melhor, com QRS melhor, porém, geralmente, o QRS é um pouco mais largo, porque comumente existe uma estimulação mista da região peri-isquiana. E aqui nós temos, do ponto de vista de eletrofisiologia, a estimulação no feixe de His provoca um QRS, promove um QRS totalmente estreito, normal. Se nós estimulamos um pouco mais abaixo, nós poderemos ter um pouco de estimulação para-isquiana, o que não é problema do ponto de vista hemodinâmico. Os senhores sabem que abaixo de 150 milissegundos de duração, geralmente não há uma dissincronia importante, mas se nós estimulamos mais o músculo do que o sistema de condução, aí nós poderemos ter a captura do sistema His-Purkinje somente em porções distais, aqui do ramo direito, e o QRS se torna totalmente alargado. É por isso que a estimulação unicamente septal, ela não é superior, ela é uma estimulação preferível, mas a melhor de todas é a estimulação do feixe de His. É claro que para fazer essa estimulação nós dependemos de materiais. A nosso ver, esses materiais ainda não são ideais. Nós temos, hoje, o que nós consideramos o sistema, o kit preferível, é o Select Secure, que é um eletrodo muito fino, em torno de 4 frente, e screw out. Ele não é, a espiral é totalmente, sempre exteriorizada. E nós temos aqui as bainhas que ajudam o implante. Essa bainha que a Medtronic trouxe, a mais antiga, nós particularmente não gostamos, apesar dela ser steerable, ela tem uma mobilidade, o que ajuda no implante, mas nós particularmente não gostamos porque ela é bidimensional. Para o implante no His, nós precisamos de uma bainha tridimensional, ou seja, ela precisa uma curvatura em 3 dimensões. E essa steerable, ela tem uma curvatura somente, ela tem uma disposição num plano. E o implante do His depende de pelo menos 2 planos. E qual é a técnica? O que nós precisamos é localizar o feixe de His e fazer um implante nessa região. Mas nós podemos fazer isso colocando um eletrodo pela veia femoral, localizando o feixe de His, como neste caso, e implantando exatamente no dipolo, que mostra a melhor deflexão do feixe de His. Entretanto, nós podemos fazer isso sem o eletrodo da veia femoral, e fazendo o registro do His diretamente pelo eletrodo do que vai ser implantado, e isso também é possível de ser feito. Ou então, a outra técnica é o pace mapping. Nós podemos localizar a região do feixe de His e colocamos o eletrodo e fazemos uma estimulação. Se o QRS for estreito, pode ser o suficiente para fazer o implante. Então, nós podemos fazer o implante com o auxílio da eletrofisiologia ou simplesmente por pace mapping, que é totalmente passível de ser realizado. Aqui nós temos uma condição que nós consideramos muito cômoda, que é fazer o mapa eletroanatômico do feixe de His, e aí nós podemos, inclusive, localizar as porções proximais e porções distais do feixe de His. E, neste exemplo, os senhores podem ver, este é o eletrodo de implante, aqui que eu estou identificando. Vejam que aqui nós vemos o potencial do feixe de His, aqui num dipolo proximal também o potencial do feixe de His muito reduzido, e aqui, neste momento, quando fazemos o implante, aparece uma corrente de lesão no feixe de His. Essa corrente de lesão mostra que nós estamos obtendo a condição ideal do implante. E aqui os senhores vejam, neste caso, quando nós fazemos o eletrograma endocavitário, mesmo usando um eletrocardiógrafo comum, nós vemos uma microespícula do potencial H, do feixe de His, mesmo no eletrocardiógrafo comum.
dá para ver muito bem aqui o potencial H. Claro que é muito reduzido, porque o eletrocardiógrafo não tem uma filtragem adequada para o registro do feixe de His. Mas dá para ver neste caso. Vejam que aqui dá para ver bem evidente. E quando nós estimulamos, o que acontece? Vejam que esse paciente tem um PR longo, e quando estimulamos, vemos a espícula do marcapasso, o intervalo HV e o QRS totalmente normal. Esse é a estimulação hissiana pura, ideal, que nós sempre buscamos. Mas nem sempre é possível obtê-la. Mas nós podemos sempre nos aproximar disso. Vejam aqui o resultado deste implante, o eletrodo no átrio direito, o eletrodo no RIS, colocado numa posição alta no meio da imagem cardíaca, isso é típico, e voltado para o septo aqui em posição em incidência lateral. É claro que o implante do feixe de His, ele dura mais, ele demora mais. Vejam aqui, ele demora aqui, em média, o implante normal 55 minutos, o implante no RIS é 70 minutos. A duração do raio-x, nesse caso é o raio-x intermitente, de 7 minutos foi para 10, é tudo altamente significativo. O linear é o dobro, pelo menos, é o dobro. Esse é um dos problemas, o linear é alto. O linear crônico também é o dobro dos lineares que nós estamos acostumados a praticar. E, claro, o QRS estimulado na ponta é 166 milissegundos e no RIS, a média, 128 milissegundos. É claro que não dá para concorrer, claro, em duração do QRS entre ponta e RIS. O RIS produz um QRS normal e, portanto, é altamente superior. Então, nós precisamos ter um eletrodo, o eletrodo deflectível para registro do RIS, nós podemos usar ou não. Podemos usar o próprio eletrodo de implante para registrar o RIS ligado no polígrafo. O eletrodo de marcapasso definitivo precisa ser bipolar, de fixação ativa, o mais fino possível. Se ele for eletrodo com guia, nós temos que fazer dispor a guia em 2 planos, precisamos moldar a guia em 2 planos. Podemos ter uma bainha deflectível, eu particularmente não gosto, eu gosto da bainha fixa com curva em 2 planos. O sistema de registro do potencial H, é claro que ajuda, é muito importante se nós tivermos, senão nós temos que fazer somente o implante por pace mapping, e o implante no ponto de registro de maior amplitude do potencial H, de preferência na região supravalvar, mas quando não é possível, pode ser feito na região infravalvar. Vejam aqui, num caso pós-mortem, o implante hissiano, que dá para se ver que, por transiluminação, que ele foi realizado aqui no septo membranoso, que é o local típico de implante do marcapasso hissiano. Neste exemplo, vejam que interessante, o paciente tem um PR aumentado, um BAV de primeiro grau e um QRS estreito. Ele precisou de marcapasso. E aí nós decidimos implantar o marcapasso no RIS. Nós não conseguimos um implante alto. Por quê? Porque esse paciente apresentava um M-bloqueio antero-superior. Então, ele já tinha uma lesão no sistema RIS/Purkinje. E quando é assim, nós devemos procurar um implante nas porções distais do RIS. Ele tinha aqui uma lesão no feixe de RIS. Então, nós fizemos um implante na parte distal do feixe de RIS, e os senhores podem ver que, inclusive, o M-bloqueio antero-superior foi corrigido. O QRS negativo em D2 e D3 se tornou positivo em D2 e D3. Mas como nós tivemos que fazer um implante distal, nós estimulamos um pouquinho do músculo do septo. E o QRS é discretamente alargado em relação ao QRS espontâneo. Mas é um implante totalmente válido. É importante lembrar que pacientes com bloqueio completo de ramo esquerdo podem ter, usando essa técnica que eu acabei de mostrar, no implante mais distal, podem ter corrigido o bloqueio de ramo esquerdo. Ou seja, quando o bloqueio de ramo esquerdo é alto, nós podemos sim fazer um implante hissiano e, inclusive, corrigir o bloqueio de ramo esquerdo. Vejam que os estudos têm mostrado uma evolução sensivelmente melhor no marcapasso hissiano em relação ao marcapasso apical. Existem já muitos estudos e todos repetem
nesse mesmo achado. As internações hospitalares, insuficiência cardíaca e upgrade para biventricular é sensivelmente menor no implante ciano em relação ao implante apical. Então, o implante ciano, a nosso ver, deveria ser sempre a tentativa, sempre deveria ser tentado, a não ser que o paciente tenha um bloqueio distal do sistema de condução, e aí nós temos que fazer um implante biventricular, ou então nos casos em que o paciente tolera o implante na ponta. Existem pacientes que, às vezes, evoluem a vida toda com implante apical e com boa performance do miocárdio. Agora, o que eu queria mostrar para os senhores é este eletrodo. No começo da década, no começo dos anos 2000, eu mandei um projeto para a Medtronic, que é este eletrodo aqui. Qual que era o projeto? O projeto era que a Medtronic tem um sistema de registro de ideias. E nós mandamos este eletrodo para a Medtronic. Esse eletrodo, vejam, senhores, é um eletrodo que, no eletrodo normal, o screw tem 1,8 milímetros. Este eletrodo tem 4 milímetros. O meu desenho original tinha 5 milímetros. Mas o mais interessante, o que nós queríamos? Nós queríamos penetrar profundamente no septo, para estimular o sistema de condução de uma maneira que pudéssemos capturar sistemas de condução mais profundos. Então, esse mesmo eletrodo Select Secure, nós desenhamos com um screw muito longo. A Medtronic demorou praticamente 20 anos para fazer isso. Por quê? Porque ela tem medo que esse eletrodo possa ser usado na parede livre do ventrículo e possa provocar hemopericardio. Então, eles tiveram muita resistência para fazer esse eletrodo. Um outro problema desse eletrodo é que, como a espiral é muito longa, a densidade de cargas, a densidade de corrente é muito baixa e o limiar seria muito alto. Mas a nossa proposta é que a porção inicial da espiral ela deveria ser anodizada. O que é anodizada? É um sistema eletroquímico que ele torna o metal isolante. Então, somente 1,2 milímetros distais seriam eletricamente ativos. Bom, o que a Medtronic fez nesta versão agora? Ela colocou um poliuretano na porção que eu estava isolando com anodização. E aí nós temos este eletrodo que logo nós vamos poder utilizar, esse 9066. Nós achamos que esse eletrodo vai trazer um grande benefício, por quê? Porque nós podemos implantar esse eletrodo no meio do septo, do lado direito, e como ele tem um screw longo, ele penetra e captura o ramo esquerdo. Isso é um grande avanço. Então, vejam, senhores, aqui o eletrodo colocado, não vou entrar em detalhes, mas do ponto de vista prático, esse implante tem que ser feito em oblíqua anterior esquerda. Aqui os senhores têm o perfil do septo e o screw que vai gradativamente penetrando até que a ponta de 1,2 milímetros, que ela não é anodizada, não é isolada, ela captura o ramo esquerdo. E isso traz um grande benefício. Os senhores podem ver aqui um QRS estimulado de maneira convencional, aqui em V1, e um QRS estimulado no ramo esquerdo, profundamente no ramo esquerdo. Vejam, os senhores, que o QRS é muito mais estreito. E a questão não é somente na duração. Nós sabemos que a ativação precoce do ramo esquerdo promove um efeito hemodinâmico muito melhor do que uma estimulação monocameral em outras partes do miocárdio. Então, se nós não conseguimos fazer a estimulação do RIS, o próximo passo seria a estimulação profunda do ramo esquerdo. O próximo passo, estimulação biventricular e, eventualmente, estimulação bifocal. Então, a nossa tendência hoje é realizar esse tipo de abordagem. Estimulação isquiana, supravalvar, se não dá infravalvar, se não dá estimulação do ramo esquerdo e se não dá estimulação biventricular. Vejam, os senhores, o que acontece com a estimulação do ramo esquerdo. Aqui, abaixo aqui nós temos um gráfico da derivada da pressão no estudo da estimulação no ramo esquerdo. E vejam que nós ficamos abaixo de zero, estimulando na ponta e na via de saída. E
nós conseguimos uma via de saída melhor do que isso. Mas o que esse autor encontrou é que na ponta e na via de saída nós ficamos com uma derivada de pressão abaixo de zero, ao passo que, quando estimulamos o ramo esquerdo, o resultado hemodinâmico é totalmente diferente. E, imediatamente, a derivada da pressão sobe acima de zero, mostrando um benefício muito grande hemodinâmico nesses pacientes. Então, quais são as indicações? Principalmente a doença do nó sinusal, com um bloqueio AV, mas que tem um sistema His-Purkinje distal preservado. Os bloqueios de ramo esquerdo podem ser tratados com estimulação hisiana distal, desde que os bloqueios sejam proximais. E essa estimulação pode substituir, sim, um ressincronizador bifocal, ou melhor, biventricular ou bifocal, quando o sistema de condução abaixo do feixe de His é preservado. E hoje nós poderemos substituir muitos ressincronizadores, estimulando diretamente o ramo esquerdo com aquele eletrodo 9066. As limitações, rapidamente, só para lembrar, a doença His-Purkinje distal é uma limitação, os limiares são sensivelmente maiores, então o marcapasso vai durar menos, o insucesso no implante 10% a 20%, ou talvez 30%, isso pode acontecer, é normal. É necessário o uso de eletrodos e bainhas especiais, e ainda nós não temos os ideais. Os marcapassos não têm um desenho adequado em termos de detecção de far field, o que é um problema na estimulação do RIS. O reposicionamento do eletrodo é um pouco mais frequente, mas nós não temos visto problema na nossa experiência. O undersensing ventricular pode ocorrer porque o ventrículo é muito reduzido na região do RIS. Pode ocorrer oversensing atrial pela localização acima da tricúspide. Pode haver captura atrial também pela mesma localização. E pode ocorrer lesão do feixe de RIS com bloqueio AV total no momento do acionamento da fixação. Então, a estimulação hisiana, em conclusão, preserva a função normal, ela previne a dissincronia induzida pelo QRS largo, pode ser feita rotineiramente, está associada com menor risco de insuficiência cardíaca, pode ser realizada em todos os casos de bloqueios nodais e intra-RIS, inclusive em bloqueio de ramo esquerdo proximal, e pode corrigir bloqueios crônicos de ramos esquerdo e direito proximais. Muito obrigado. Eu vou devolver a tela para você. Parabéns, Pachon, pela brilhante e esclarecedora apresentação. Antes de passar a palavra para o Silas, eu gostaria só de agradecer o patrocínio da Medtronic e de colocar que eu tenho comigo como debatedor um dos donos de Ribeirão Preto, que é que nem no Maranhão. No Maranhão só entra se pedir a benção para o Sarney. Em Ribeirão só entra se pedir a benção para o Antônio Vitor. Ele é o outro debatedor. Tá certo? Então, vamos lá, Silas, fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar a Estela. Aliás, Estela, você está muito bonita, viu? Está realmente... A quarentena. Parabenizar você pela realização desse webinar, agradecer ao convite e expressar o meu prazer de estar aqui com todos vocês e debatendo esse aspecto tão interessante, que eu julgo dos mais interessantes dos últimos 10 anos na estimulação cardíaca artificial, que foi o aperfeiçoamento da estimulação hisiana, com pessoas tão amigas e tão competentes, como um velho amigo Pachon, velho não na idade, porque ele só é um pouquinho mais velho do que eu, mas porque nós nos conhecemos há mais de 40 anos, há quase 40 anos. E o Antônio Vitor, um grande amigo, a Estela, e o Bruno, que é o hacker do DECA. Eu vou tentar compartilhar com vocês agora a minha apresentação. Vocês me digam compartilhar. Se já estão vendo? Isso aí. Ótimo. Legal. Então, foi perfeita a sua apresentação, Pachon, brilhante, e eu vou tentar
exemplificar com um caso que eu acredito que possa ter alguma polêmica e nós vamos ter a oportunidade de discutir. Ué. Bom, trata-se de um paciente do sexo masculino, 76 anos, natural e morador de São Paulo. Esse paciente era um paciente assintomático e foi encaminhado para o nosso grupo para acompanhar um bloqueio de ramo esquerdo, que era intermitente e que passou a ser quase que permanente. Esse paciente tinha como antecedentes uma hipertensão arterial sistólica leve, era um paciente rígido, tinha atividade física, apesar dos 76 anos, e os hábitos de vida, negava tabagismo e etilismo. E o exame físico não tinha nada de mais significativo. O eletrocardiograma do paciente era esse eletrocardiograma. Um eletrocardiograma de um bloqueio do ramo esquerdo clássico, um PR normal, e vocês observem um PR nos limites da normalidade, e vocês observem um QRS muito largo, em torno de 160 milissegundos. Esse paciente foi submetido a um vetocardiograma. O meu sócio Carlos Eduardo, ele é um apaixonado e um aficionado pelo vetocardiograma, está fazendo inclusive uma tese que é muito interessante sobre a utilização do vetocardiograma para o diagnóstico da dissincronia. E nesse vetocardiograma, todos os parâmetros de dissincronia que o Carlos propõe estavam presentes, como uma alça completamente desarmônica. Vocês observem que existe um atraso final caracterizado pela aglomeração ou a diminuição das distâncias entre as lágrimas do vetocardiograma. Então, vocês observem, em determinados momentos, ela é bem esparçada e depois ela se aglomera, demonstrando um atraso na ativação ventricular pelas alças do vetocardiograma. E esse paciente trazia um ecocardiograma, que vocês observem, um ecocardiograma praticamente normal, um átrio esquerdo 37, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 48, uma fração de ejeção de 67%. Ele trazia também um teste ergométrico só com o relatório do teste, sem os registros de traçado, de maio de 2019, e vocês observem, tem um aspecto interessante, dá para ler aqui, a análise eletrocardiográfica, o teste ergométrico considerado alterado pela presença de bloqueio de ramo direito divisional superior ao esforço. Comportamento fisiológico da pressão arterial ou esforço induzido, não foram evidenciadas arritmias durante esse teste ergométrico. E aqui nós vamos à primeira pergunta. Qual a conduta frente ao quadro descrito? Primeiro, acompanhamento clínico. Segundo, Looper implantável. Terceiro, estudo eletrofisiológico invasivo. Quarto, implante de marca-passo direto. Quinto, implante de ressincronizador cardíaco, já que o paciente era portador de um bloqueio de ramo esquerdo e apresentava sinais bastante sugestivos de dissincronia pelo vetocardiograma. Vamos, então, à votação. Por favor, Bruno. Bom, a gente não vai ter votação de números aqui, né? Eu acho que a gente podia passar a fazer o seguinte: nesse momento, a gente debater entre nós aqui. Estela, Estela, Antônio Vitor, Topachon. Nós não vamos ter interatividade, então. Nesse momento, não. Eu acho que a gente não tem como fazer isso, né, Bruno? Porque eu acho que a gente tem essa chance de fazer aqui pelo aplicativo, pelo Zoom. Agora, eu não sei se teria que... Você que é o técnico. Teria que... Mas no próximo a gente vai tentar fazer isso. Mas, Estela, se quiser dar opinião, qual que seria a sua? A gente pode fazer os debatedores. Esse debate pode ser feito durante a discussão aqui. Vamos lá. Legal. Então, vamos escolher um para falar em cada questão, porque são 4 questões, como eu coloquei. Então, vamos lá. Estela, seria para onde?
Deixa eu só sair aqui. Só me dá uma lembrada, Silas, qual era o sintoma dele? Assintomático. Assintomático, certo. Com BRE e fração de ejeção preservada. E com dissincronismo. Com dissincronismo. Certo. E ele foi procurar o serviço pelo BRE? Ele foi procurar porque o médico notou que ele tinha um bloqueio de ramo esquerdo intermitente, que estava passando a ser definitivo, e pediu para ser acompanhado por um ritmologista. Você colocar, fazer um implante de TRC no paciente assintomático, apesar do dissincronismo demonstrado, se você for seguir a diretriz, você seria o paciente com fração de ejeção preservada, né, e insuficiência cardíaca, né? Então, nesse caso, seria o acompanhamento clínico do paciente, talvez entrasse com alguma medicação. Legal. Eu acho que seria a minha conduta inicialmente. Teve um detalhe que eu vou mostrar posteriormente que nos levou a fazer um estudo eletrofisiológico desse paciente. Seria uma outra opção, porque o lúpus ele é assintomático, ele não ia demonstrar nada, né? O implante de marca-passo, antes de você ter alguma evidência maior, também não seria. Aí seria acompanhamento clínico, estudo eletrofisiológico para demonstrar se ele já teria o HV aumentado, aí iria direto para o ressincronizador e não o marca-passo. Marca-passo aí já seria quase uma contraindicação devido ao dissincronismo já existente. Só deixa eu levantar uma coisa aqui. Na discussão aqui está se levantando sobre bloqueio de ramo alternante. E eu vou ficar na verdade, aqui vamos dizer assim, da voz da consciência. Todo mundo chegando aqui, eu estou tentando narrar o que vai aparecendo no chat, tá bom? Bloqueio de ramo alternante, tem indicação de marca-passo. E o Dr. Paulo Brofman falou que como não conseguiu ver o eletro do teste, não dá para ter certeza da alternância de bloqueio. Então, teve alternância de bloqueio, Dr. Silas? Não, nós não vimos, ele só foi referido isso. Entendi. Foi referido que o paciente fez um bloqueio de ramo direito na ocasião em que ele tinha o bloqueio intermitente de ramo esquerdo e ele desenvolveu. É exatamente isso que eu quero chamar a atenção. Não obstante esse paciente assintomático, ele tinha essa referência de que apresentou um bloqueio de ramo direito com divisional antissuperior durante o esforço no teste ergométrico. Tá certo? Então, por isso, nós indicamos o estudo eletrofisiológico. Então, estudo eletrofisiológico, vocês observem, o paciente apresentava um HV de 69 milissegundos e, após a injeção de asmalina, o paciente apresentou um bloqueio infra-RIS, caracterizando, na realidade, a precariedade da condução do sistema RIS-Purkinje desse paciente. Certo? Ok. Aí vem a segunda questão. Qual a conduta frente ao quadro, a esse quadro descrito? Acompanhamento clínico, implante de marca-passo monocâmara, implante de marca-passo dupla câmara, implante de TRCP ou implante de TRCD? Antônio Vitor? Alô? Ele tem que abrir para ele. Alô? Antônio Vitor. Agora foi ativado o meu som aqui. Diante dessas, eu acredito que pela história que você está me contando, ele teve o eletro durante o teste ergométrico deve ter tido realmente esse desenvolvimento de um bloqueio bifascicular. A gente tem que lembrar que no sistema RIS-Purkinje, o Paixão descreveu muito bem, o RIS tem aquela característica de dissociação longitudinal. E o ramo direito e o bloqueio e o fascículo antero-superior, eles são separados, mas eles são contíguos. Eles têm a vizinhança do ramo direito e divisional esquerdo, antero-superior esquerdo, que é muito mais frequente essa associação do que o ramo direito com o fascículo póstero-inferior. Então, dessa maneira, a lesão RIS-Purkinje, para mim, está caracterizada.
eu não esperaria sintoma numa situação dessa. Para mim, a indicação é do implante marca-passo bicameral. Deixa. Bruno. O estudo eletrofisiológico foi realizado. Desculpa, o Paixão perguntou. Depois eu queria fazer uma pergunta do público aqui. Pode falar. Silas, esse é um caso extremamente interessante, porque existe uma tendência, e muitos cardiologistas clínicos consideram que o bloqueio de ramo esquerdo intermitente assintomático, ele é de segmento clínico. E, na realidade, nós temos que tomar cuidado que o paciente pode ter uma reserva funcional de condução muito baixa e pode ter uma morte súbita por um bloqueio mais avançado, mesmo sendo assintomático. E você demonstrou isso neste estudo com o teste farmacológico. O teste da agmalina promove um certo estresse do sistema de condução e se percebe que ele está no limite da condução, ou seja, você bloqueou um pouquinho mais os canais de sódio e ele bloqueou. Ou seja, ele tem uma indicação de estimulação. A questão que eu vejo importante no estudo, e que nós estamos fazendo rotineiramente no estudo eletrofisiológico, é que como nós temos um eletrodo registrando o RIS, nós estimulamos pelo eletrodo do RIS, e se essa estimulação estreita e normaliza o QRS, nos dá uma informação muito importante. Qual é a informação? Olha, se você quiser colocar o marca-passo nesse paciente, pode colocar o marca-passo iciano. Essa é uma informação que eu acho importante. E desde, claro, que a estimulação no feixe de RIS promova o estreitamento. E isso mostra que o bloqueio do ramo esquerdo é alto. E aí nós poderemos implantar um marca-passo iciano. Porque, claro, ele precisa de marca-passo. A questão é que hoje nós temos muitas alternativas em termos de marca-passo. E o próprio estudo nos ajuda para identificar uma alternativa de estimulação. Legal. Eu queria só chamar a atenção, Bruno, eu acho que seria interessante, na realidade, as questões para o final, porque senão vai ficar atrasando muito a apresentação do caso. Eu imaginava que teria interatividade, que a gente poderia discutir as respostas do pessoal, mas as perguntas eu acho que pode deixar para o final. O que é que você acha? Por mim, na próxima, a gente se planeja para fazer a interatividade. Viu, Bruno, nosso hacker? Vamos lá. Segue o jogo. Continuando. Aí vem mais uma... Então, a conduta frente ao quadro descrito, implante de marca-passo de dupla câmara. Perfeito. Aí vem mais uma pergunta. Qual o tipo de estimulação ventricular? Estimulação ventricular monossítio convencional, septal, que normalmente se coloca, na maioria das vezes. Estimulação ventricular monocítica convencional de ponta. Estimulação ventricular monocítica convencional indiferente, na ponta, onde caiu o eletrodo. Estimulação do tronco do feixe de RIS, ou seja, a estimulação iciana clássica, ou a estimulação septal profunda no septo muscular, nas porções iniciais dos ramos. Qual desses casos? Você queria falar, Paixão? Está sem vídeo, ele está sem voz. Bruno, põe a voz para o Paixão. Isso. Silas. Paixão, eu acho que ele já tem. Silas, eu acho que as alternativas estão bastante interessantes, né? Conforme eu comentei, normalmente nós buscamos ver se conseguimos corrigir o bloqueio de ramo esquerdo com a estimulação iciana. Hoje, para nós, é uma alternativa que parece extremamente útil. Legal. Na realidade, esse paciente sendo assintomático, se você colocasse a estimulação ventricular convencional septal, estaria errado, é o que se faz normalmente. Claro. Na maioria das vezes, um paciente com coração estruturalmente normal. Entretanto, optamos pela estimulação septal profunda nas porções iniciais dos ramos, para resgatar a condução normal pelo sistema RIS-Purkinje, que é uma técnica relativamente recente e que está mostrando bons resultados. Nós estamos com 7 casos dessa técnica e esse foi o nosso 7º caso.
Aqui é uma representação esquemática da junção atrioventricular. O Pachon já falou bastante sobre ela, mas é importante a gente mostrar o nó atrioventricular, o tronco do feixe de His, que atravessa a válvula, passa do átrio para o ventrículo, aqui com os seus ramos. Obviamente que, nesse caso, a estimulação do tronco do feixe de His não seria interessante, porque o paciente persistiria com bloqueio de ramo esquerdo. Em lugar de fazer uma estimulação do tronco do feixe de His, você poderia fazer uma estimulação, eventualmente septal, unicítio septal, que poderia até ser melhor do que esse bloqueio de ramo esquerdo, de sincronizar menos do que esse bloqueio de ramo esquerdo. Mas, com essa estimulação septal profunda, nós objetivamos essa região, a região do septo muscular, abaixo do septo fibroso, aonde se encontram as porções iniciais dos ramos do feixe de His. O material utilizado, o Pachon já falou, o eletrodo 3830 da Medtronic, um eletrodo que ele não tem guia, portanto, pressupõe a utilização de bainhas para ser implantado. É um eletrodo, também ele é muito resistente, esse eletrodo, é muito mais resistente do que os eletrodos convencionais. A bainha, essa bainha que inicialmente... Desculpa, como é que eu posso voltar aqui? Puxa vida. Aqui. Essa bainha inicialmente foi desenvolvida para a cateterização do seio coronariano, mas que foi utilizada também para se procurar fazer a estimulação iciana. E essa bainha, a C315, que é uma bainha muito interessante, como o Pachon ressaltou, com 3 dimensões, ela tem uma curva que parece que ela já procura o His. Você entra no ventrículo e ela já parte em direção à região do His. E esse é o material que nós utilizamos. A técnica que nós utilizamos nesses pacientes para a estimulação septal profunda, para estimular a porção inicial dos ramos do feixe de His é essa. O eletrodo que vai para o átrio, a gente posiciona na região septo-apical do ventrículo direito. E o eletrodo de His, nós captamos o His por esse eletrodo, e a partir daí, captando o His, nós identificamos aonde está o His e aqui fazemos essa medida. Isso aqui é mais ou menos aonde se encontra o septo interventricular. E medimos em torno de 10 milímetros ou 15 milímetros abaixo do His se encontra a região do septo muscular basal, aonde se encontra as porções iniciais dos ramos. A gente, então, baixa dessa região depois de marcada e colocamos o eletrodo nessa região do septo muscular. Existe, inclusive, uma dica em que, quando se estimula antes de liberar para o screw, antes de penetrar o screw no músculo, a gente estimula e ele dá um padrão de W na derivação V1, demonstrando que nós estamos nessa região do septo muscular próximo às porções iniciais dos ramos do feixe de His. Então, a partir daí, a gente penetra o eletrodo no septo, e vocês observem nesse filme que o eletrodo penetra relativamente bem, o septo está mais ou menos aqui, e ele penetra uma boa porção no septo até pegar a região das porções iniciais, principalmente do ramo esquerdo, que é o que se quer estimular. Aqui as medidas transoperatórias. São medidas transoperatórias muito boas, e aí é uma outra diferença em relação à estimulação do tronco do feixe de His, no septo fibroso. Essa região é uma região ruim de se estimular, onde apresentam altos limiares e baixos potenciais endocavitários. Entretanto, vocês observem que nessa região muscular, os limiares são bons, bastante razoáveis. Esse, inclusive, dos 7 casos que nós temos, foi o pior limiar que nós tivemos, com 0,9 volts por 0,5 milissegundos,
um potencial endocavitário ventricular muito bom. Aqui é a estimulação ventricular final. Observem que a gente corrige o bloqueio de ramo esquerdo. Então, aquele bloqueio de ramo esquerdo, aquele QRS de 160 milissegundos, reduz significativamente do paciente. Esse é o raio-x do paciente. Vocês desculpem, a qualidade não está muito boa do raio-x, porque foi um raio-x feito no hospital. Esse paciente iria fazer um raio-x depois de tirada dos pontos, mas com a quarentena ele acabou não querendo sair de casa, já está com 70 e poucos anos. Então, nós só temos esse raio-x, mas que mostra o eletrodo no átrio e o eletrodo voltado para o septo em perfil. Nós não temos em oblíquos. Aqui, o nosso professor de radiologia, tanto do Pachon como o meu, Dr. Hortêncio, de saudosas lembranças, ele iria realmente brigar comigo, porque uma das coisas que ele mais insistia é que perfil não é uma projeção radiológica para coração, é para tudo menos para coração. Mas o pessoal insiste em fazer PA e perfil. E aqui o eletrocardiograma pós-operatório desse paciente. Vocês observem, o paciente ficou até com um certo distúrbio de condução do ramo direito, RS, R', um eixo em 0 graus, mas um eletrocardiograma praticamente normal, com o QRS bem estreito. Aqui vocês veem o vetocardiograma com a alça vetocardiográfica, tanto no plano frontal como no horizontal, bem mais harmônica, sem aqueles atrasos. E vocês veem que o distanciamento entre as lágrimas do veto é mais ou menos constante, né? Não mostrando aquele aglomeração que pode, inclusive, causar coronavírus, né? Das lágrimas do vetocardiograma. E aqui é um traçado muito interessante, onde nós fizemos simultaneamente o programador do marca-passo com o paciente sendo estimulado na ocasião da retirada dos pontos. Vocês observem um QRS estreito, eu vou liberar o filme, e aqui está a tecla que inibe o marca-passo. Quando apertar a tecla que inibe o marca-passo aqui, está apertada, aí olha a largura do QRS, olha o QRS com bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo inibido. Quando nós soltarmos isso, o QRS vai voltar a ter aquele padrão eletrocardiográfico. Soltou, ele voltou a um padrão eletrocardiográfico com QRS bem estreito e, principalmente, corrigindo completamente o bloqueio de ramo esquerdo. Por que não quer passar o último? Bom, esse é o meu último slide. Então, esse era um paciente do sexo masculino, 76 anos, assintomático, encaminhado para acompanhamento de bloqueio de ramo esquerdo, que se mostrou uma condução precária no sistema His-Purkinje, aonde nós conseguimos recuperar o bloqueio de ramo esquerdo desse paciente, com uma estimulação septal profunda no septo muscular, nas proximidades, na região proximal dos ramos, e o paciente, não obstante ser assintomático, ele referiu melhora depois do implante do dispositivo. Obviamente que isso pode ser efeito placebo, mas seguramente esse coração, agora eu falo como o saudoso Dr. Décio Corba dizia, você pode não notar, mas seu coração está muito agradecido pelo que nós fizemos por ele, porque ele estava trabalhando com um prejuízo considerável da função sistólica causado pelo bloqueio de ramo esquerdo e que deixou de ter após esse tipo de estimulação. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Silas, está me ouvindo? Estou ouvindo, Paixão. Só me fala, olha, parabéns, o caso fantástico. Eu só queria te perguntar, a programação que você fez nesse paciente, quando você mostrou claramente que quando o paciente estava com o QRS praticamente normal, aí você desligou o marca-passo, alargou o QRS e depois novamente estreitou. Mas isso é porque entrou uma programação
Você fez, naturalmente, uma programação de maneira simultânea com o ramo direito, né? Para que você pudesse aproveitar o ramo direito e estimular o ramo esquerdo com o marca-passo, é isso? Eu não entendi, Paixão. Não, aquilo que eu fiz foi simplesmente o seguinte: eu apertei a tecla que inibe o marca-passo. Isso. Inibe o marca-passo. Isso. Mas como é que estava a programação? Com intervalo AV semelhante ao do paciente para que você usasse parte do ramo direito? Não. Tu estava dizendo que se estava havendo fusão entre... Isso. É uma das alternativas, né? É uma das alternativas, é verdade. Mas, nesse caso, não. Ele estava com um intervalo mais curto, com uma estimulação efetiva ventricular sem fusão. Então, lembra, eu acho que, nesse caso, Silas, você está capturando o ramo esquerdo e direito, porque o QRS é praticamente normal. Eu acho, até porque, Paixão, veja bem, você lembra que esse paciente tinha bloqueio de ramo esquerdo, mas tinha um ramo direito também já baleado. Exato. Então, a septal profunda ela acaba ativando as porções iniciais dos dois ramos. É possível isso. Conseguiu estimular os dois ramos, não só o esquerdo, porque a morfologia do QRS é praticamente normal. Parabéns. Normal. O que eu chamo a atenção desse caso é que, dos 7 casos que nós fizemos a estimulação septal profunda, nós tivemos 3 casos em que tivemos um resultado como esse, onde a gente conseguiu praticamente normalizar o QRS do paciente. Em 3 casos, a gente não conseguiu esse resultado, tanto que a gente acabou implantando no mesmo tempo o ressincronizador. E, em um caso, não ficou muito bem. Eu chamo a atenção desse trabalho porque eu acredito que, com o desenvolvimento dessa técnica, com a melhora do material, como você falou no final da sua apresentação, vai ser a estimulação preferível. A gente vai deixar de estimular a câmara ventricular no local longe do sistema excitocondutor e procurar estimular para manter a ativação pelo sistema excitocondutor. Belíssimo caso, viu, Silas? Eu acho que é importante a gente ter algumas observações com relação à programação e testes que, no paciente com um marca-passo com eletrodo no feixe de His, algumas ferramentas a gente não deve utilizar, né? Por exemplo, você não deve ligar a autocaptura, porque a autocaptura ela nem sempre lhe mostra a autocaptura real que você deseja, que é a do feixe de His, né? Que as avaliações de marca-passo do paciente portador de eletrodo no feixe de His, você tem que realizar com eletrograma intracavitário e o eletrocardiógrafo com as 12 derivações. E dependendo se o paciente é bloqueio atrioventricular ou doença do nó sinusal, você tem que programar um intervalo AV mais longo ou mais curto. Então, isso é muito importante, porque senão você não vai ter a estimulação adequada. Silas? Pois não. Não, tudo bem. Pode avançar e depois eu falo. Pode responder. Não. Você, Estela, falou em relação a programação do paciente. Na realidade, autocaptura, que é já consagrada, etc., mas eu não ligo a autocaptura ventricular antes de 6 meses do paciente. Eu prefiro que o aparelho esteja maduro para a gente poder ligar, para a gente ter certeza que o potencial evocado vai ser bem definido. O que eu acho interessante nesse caso, e que eu achei que poderia até ter polêmica, era se discutir o aspecto do paciente ser assintomático e se ter optado pelo implante. Na realidade, o mérito disso é do Carlos Eduardo, esse paciente é dele, que é um apaixonado por estimulação também pela ressincronização e pela estimulação de RIS, e ele optou por fazer, porque isso é um paciente de 70 e poucos anos que, eventualmente, poderia levar um eletrodo também ventricular.
como o Paixão colocou na apresentação dele, não são todos os casos que vão haver dissincronia. E, normalmente, os pacientes que já têm uma disfunção, esse paciente tem disfunção normal. Mas eu acredito que foi um caso muito feliz pelo fato de que, obviamente, esse tipo de estimulação é muito, mas muito melhor do que mesmo uma estimulação septal convencional. Silas, só aproveitando... Oi. Pois não, Paixão, pode ter que completar. Não, é só para dizer que o Silas... Veja, nós mostramos que em 3,3 anos, o surgimento da cardiomiopatia dilatada pós-estimulação ou induzida por estimulação ocorreu em 20% dos pacientes. Mas em 10 anos, naquele grupo, ela vai a 50%, que ela depende do tempo de estimulação. Então, no início, nós vamos ter somente 1/5 dos pacientes prejudicados, mas com o passar do tempo, isso aumenta muito mais. Então, daí a importância de se ter o cuidado de fazer sempre a estimulação fisiológica. Fala, Vitor. Depois eu gostaria de fazer só uma pergunta para o Paixão e para o Silas. Primeiro, para o Paixão, é uma técnica que a gente está... Os estudos agora, o maior estudo foi esse que, inclusive, você apresentou aí com 760 pessoas, né, que foi um estudo que comparou o apical contra o RIS. O estudo que compara com a ressincronização, nos casos eletivos para ressincronização, não mostraram grande benefício. Um dos estudos que vai ter agora, o RISINC, não mostrou grande benefício assim, em relação à ressincronização. Agora, do meu ponto de vista, assim, a indicação formal, não sei se é a sua opinião, mas a indicação que caberia muito bem ao RIS seria naqueles casos, primeiro, quando a ressincronização, como um backup por uma ressincronização que não pôde ser feita, por vários motivos. Não conseguiu o seio coronário adequado, a posição não tem, ou tem fibrose na parede lateral. Essa é uma situação, como uma opção para ressincronização. Segundo, quando você tem uma indicação, já tem uma disfunção, mas tem um quadro de bloqueio não ramo esquerdo, que seria uma indicação que a ressincronização convencional por seio coronário não seria adequada. E terceiro, seria naquela situação em que você tem uma fibrilação atrial e que você vai ter o PACE e já tem algum grau de disfunção. Seria mais ou menos para competir com o que foi feito no bloco AF para a ressincronização. Agora, em relação ao que foi apresentado aqui por esse caso do Silas, você acha que nós estamos no momento de sempre ser tentado esse tipo, por exemplo, ao invés de, por exemplo, colocar como convencionalmente a gente colocaria, por exemplo, um eletrodo no septo? Na realidade, Vitor, o que acontece? Quando nós vamos decidir por uma estimulação isquiana ou uma estimulação septal profunda, claro, nós já temos que ter a solicitação do material especial, a autorização do convênio. Então, acaba que o que nós estamos fazendo no nosso serviço e que acredito que possa ajudar é que a maioria desses pacientes, nós estamos fazendo um estudo eletrofisiológico com estimulação do RIS no estudo. E aí nós podemos ver até que ponto nós vamos poder investir no RIS ou vamos ter que partir, por exemplo, para uma estimulação biventricular. É claro que se o paciente tem um ventrículo preservado, nós podemos tentar fazer uma estimulação isquiana e, se não houver resultado, pode-se fazer uma estimulação para-isquiana e que normalmente funciona muito bem. Né? Mas a nossa tendência atualmente em todos os casos que tem um sistema RIS-Purkinje distal preservado, é utilizar a estimulação isquiana. E eu acredito que no futuro, com o avanço dos materiais, vai ser cada vez mais fácil para que nós possamos fazer, inclusive com pacemapping, sem a necessidade de um estudo eletrofisiológico muito elaborado durante o procedimento. A outra pergunta que eu acho que é importante também foi, na sua apresentação, você frisar a questão de preservar, visualizar bem o sistema de condução distal, né?
porque Senão muitas não vezes adianta. senão é um grande risco que para você, porque tem alguns trabalhos iniciais eles deixavam até um ventricular de backup, né? Algumas situações inicial. Exatamente. Teve alguns grupos que fizeram isso, né? Deixar um ventricular de backup. Agora, outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você tem mais segurança na colocação do RIS não seletivo? Por ter essa possibilidade do pace no ventrículo? Veja, o RIS não seletivo, no caso de haver uma perda de captura do sistema de condução, você vai capturar o músculo e, ok, é como se você tivesse, vamos dizer, 2 eletrodos, né? Então, isso eu acredito que é uma... Agora, de um modo geral, como você tem no RIS, você acaba estimulando com uma amplitude um pouco maior, você sempre tem chance de, a não ser que seja um implante muito alto, e se o implante for muito alto, você tem que ter certeza que o sistema de condução distal é totalmente adequado e que não vai ter risco de um bloqueio, certo? Então, o próprio estudo eletrofisiológico vai dar essa segurança para a gente. Nós temos várias perguntas. Nós temos várias perguntas e aí eu gostaria de que o Bruno começasse a fazer algumas perguntas para que a gente dê chance também para a plateia, né? Tirar algumas dúvidas. Eles têm dúvidas, sugestões, questionamentos. Então, depois você continua, por favor, doutor Vitor. Pois não. Porque pessoal, tem já mais de 10 questões aí e a gente já está... já são 9h14. Vamos lá. É uma pergunta, doutora Crísio, se o Silas teria feito um cateterismo nesse paciente para afastar a coronariopatia em algum momento. Se passou pela cabeça afastar a isquemia desse paciente com um CAT. Olha, era um paciente assintomático, não era um paciente, como eu coloquei, que tinha muito fatores de risco coronariano. Eu não via necessidade de se investigar coronariopatia, principalmente investigar com cinecoronariografia. Eventualmente, uma angiotomo de coronário, uma cintilografia, mas, normalmente, eu queria só chamar a atenção. Como é que eu volto aqui? Eu não sei. Deixa eu tirar da tela. Pronto, liberar a tela. Pronto. Normalmente, esses pacientes são pacientes que têm o seu cardiologista. Você está entendendo? Então, o cardiologista manda para nós resolvermos o problema da arritmia desse paciente. Então, a condução da parte de coronária, a parte hidráulica e eventualmente mecânica, fica com o cardiologista. Nós ficamos basicamente com a parte elétrica. Mas, especificamente, na minha opinião, eu não viria necessidade de se fazer uma cinecoronariografia num paciente desse. Perfeito. Doutor Antônio Vitor, agora, nos casos BVT congênito, deveríamos imaginar que a estimulação iciana deverá ser desejável. No entanto, nós sabemos que as limitações de limiares altos e não temos respostas para essa estimulação a longo prazo. Você pensaria em indicar para pacientes com BVT congênito, quando tivesse indicação de marca-passo, o marca-passo iciano? O BVT congênito, ele em sua grande maioria, é uma lesão nodal, né? Então, do NOAV. Então, nos casos de necessidade de estimulação, o RIS aí, nesse caso, seria muito bem indicado. Eu acho que dá para ser tentado, inclusive, com uma margem de sucesso muito grande, inclusive na estimulação seletiva do RIS, nessa situação. Perfeito. Doutor Paixão, agora, vamos fazer uma roda de fogo, vamos passando um por um. Vocês já tiveram alguma dificuldade na ablação do NOAV após o implante de marca-passo iciano, pela proximidade do ponto de ablação do eletrodo foi colocado? Essa pergunta foi do Daniel Souza. Essa questão, eu ainda estou vamos dizer assim, em evolução para responder. Por quê? Quando nós fazemos uma ablação do NOAV, a nossa tendência é colocar pelo menos 2 eletrodos de estimulação em ventrículo, porque o receio de ter a falha de um eletrodo e o paciente fazer um bloqueio e, naturalmente, uma assistolia, que pode levar à morte súbita,
é uma questão muito delicada. Então, nós usamos o que nós chamamos de estimulação bifocal de segurança. Então, nesse caso, normalmente o que nós fazemos é uma estimulação paraiciana, na região paraiciana, subtricuspídea, e um eletrodo na ponta, para que nós tenhamos redundância. Agora, se nós fizermos a estimulação isciana supratricuspídea, aí vai haver dificuldade, sim, não há dúvida que vai haver dificuldade, porque, às vezes, naturalmente, a energia de radiofrequência atinge o feixe de His e pode provocar aumento de limiar. Então, nós, particularmente, nunca fizemos isso, de colocar um eletrodo supratricuspídeo e fazer a ablação do 9. Nós temos receio de que a ablação do 9 possa lesar a região do implante. E é interessante um aspecto, que, afinal de contas, se você implantou um eletrodo no ventrículo para estimular o ventrículo, pressupõe que existe distúrbio de condução atrioventricular. Então, esse paciente já tinha um distúrbio de condução atrioventricular. Não é que seja impossível, mas o caso vai ser muito específico, porque é um paciente que foi implantado um eletrodo ventricular e que não tinha, que vai precisar fazer a ablação da junção AV, porque tem uma condução atrioventricular acelerada. Na verdade, talvez ele tenha perguntado pensando em ablação do nó com marca-passo como uma forma de controle de frequência em FA. Estou imaginando assim. Mas essa posição que foi perguntada, essa questão, ela nós temos vários casos na literatura de marca-passo isciano e, na mesma sessão, ablação do nó AV. Ablação do nó AV. Eu, particularmente, tenho receio dessa associação. Ou seja, o risco desse paciente, de repente, fazer uma sistolia depois, eu acredito que é muito alto. E, quando nós fazemos um bloqueio AV, a responsabilidade do médico é total. Né? Porque, não é o caso que ele está perguntando. O que ele está perguntando é um paciente que já tem um marca-passo isciano e que vem para estimulação de RIS. Quer dizer, você fazer a ablação... Para a ablação do 9. Pois é. Mas seria, se for esse caso que você está falando, seria interessante fazer a ablação do nó e depois implantar o eletrodo, tentar implantar no RIS. Mas já ter o caso, enfim. Ou deixar um backup de estimulação de VD ou septal para esse caso, já que você vai lesionar lá próximo ao feixe de RIS, né? O risco é alto de provocar uma lesão da região do implante. É um risco alto. Mas a literatura tem vários casos. A responsabilidade do médico é grande. Um outro ponto a ser perguntado. É recomendado do Charles, é recomendado avaliar a estimulação uni e bipolar ou já há uma convenção de qual deve ser optado na programação final? Acho que a pergunta tem a ver se a estimulação do RIS deve ser feita em uni ou em bipolar. Quem quer responder? Não existe a estimulação, apesar da estimulação unipolar tem menor, não é significativo, mas tem limiares um pouco mais baixos, a gente consegue ver, mas a estimulação bipolar é bonita. Para apresentar o caso, a gente colocou a estimulação bipolar, porque ninguém apresenta filho feio, né? Tem que dar uma maquiagem, mostrar ele bonitinho. Agora, a sensibilidade é que você tem que avaliar para ver se a melhor sensibilidade, que deveria ser a bipolar, nem sempre ele tem a melhor onda R, né? Às vezes você tem uma melhor onda R e uma menor interferência com a estimulação unipolar. Então, tem um artigo aí que saiu recentemente sobre programação e problema, e eles recomendam que você faça as duas modalidades, os testes com as duas modalidades, todas as vezes que esses pacientes forem avaliados, para ver se não tem ovescência, andescência, captura atrial, através da... O problema, Estela, uma questão, Estela, que nós precisamos ter muito cuidado com esses pacientes, é que eles podem ter oversense de onda P, e aí ele faz uma inibição da estimulação ventricular e vamos supor que seja dependente. E vai ter, naturalmente, uma sistolia.
ou seja, uma situação extremamente delicada. E nós não temos ainda marcapassos desenhados para um implante na região borderline entre átrio e ventrículo. Nós não temos. Nós não temos eletrodos de desfibriladores que possam ser usados nessa posição. Nós teríamos que usar um desfibrilador ressincronizador com eletrodo no RIS para estimular e o eletrodo e o coil no ventrículo para fazer a desfibrilação. Então, ainda tem muita coisa para avançar. Mas uma questão que nós temos que tomar muito cuidado é ver o tamanho da onda P e o tamanho do QRS. Porque se nós tivermos, dependendo da programação, nós podemos sentir a onda P e o paciente fica em bloqueio AV total. E nesse sentido, Paixão, é muito importante o aspecto que o Dr. Décio sempre chamava a atenção de se fazer o eletroendocavitário durante o implante. Claro. Porque, afinal de contas, quando o técnico está medindo, ele vê a maior onda. Ele não vê exatamente se existe uma outra onda menor. De você fazer o eletroendocavitário, mesmo no RIS, porque na região do septo você vai ter pouca corrente de lesão, não vai dar para a gente ver se teve injúria, se teve realmente penetração, mas você vai ter uma boa noção se tem a possibilidade de haver cross-sensing com sensibilidade cruzada pelo átrio. A ideia é sempre lembrar aos colegas que, no caso de um marcapasso iciano, é necessário que se tenha uma segurança muito grande para que não haja far field de onda P, para que não haja detecção de onda P e, naturalmente, nós vamos ter inibição do marcapasso e o paciente pode fazer a sistolia. Então, nós temos que ter certeza. E hoje o próprio marcapasso mostra o eletrograma endocavitário. Então, nós podemos ver o tamanho do QRS, o tamanho da onda P e, naturalmente, fazer uma programação que seja segura para que não haja possibilidade de detecção da onda P. Ô, Silas, eu tenho uma pergunta. Nesse trabalho que você citou também de estimulação direta do ramo esquerdo, eles têm como um risco, né? Eles citam 3 tipos de risco. Uma, perfuração septal. Outra, você inadvertidamente lesar o ramo direito. E o outro terceiro, que eu acho que é o mais difícil de se avaliar, né, durante um estudo, que é lesão de ramos septais da coronária. Quando você faz esse tipo de... Você tem esse tipo... Como que você lida com esse tipo de risco? O septal da coronária é um pouco mais difícil, mas é possível, mas é um pouco mais difícil. Na realidade, o eletrodo transfixar o septo e passar para o ventrículo também é possível, mas esse eletrodo ele não tem uma dificuldade muito grande em sair, em retirar, pelo menos do ponto de vista agudo. Do ponto de vista crônico, desse tipo de estimulação, não se tem grandes experiências porque é muito recente, isso ainda nem tem grandes números de trabalhos com grandes números de pacientes. Mas são possibilidades e isso tudo nós vamos aprender com o transcorrer da evolução desses casos, porque, por enquanto, ainda são poucos. A experiência mundial ainda é muito pequena com esse tipo de estimulação para resgatar o bloqueio de ramo esquerdo. Bruno, quantas perguntas ainda temos aí para a gente responder aos nossos colegas? Tem 2 que chamam mais atenção aqui. Uma do Marcel Moussa, que pergunta se tem alguma peculiaridade diante de uma extração de eletrodo a longo prazo. E uma outra que, de repente, quem quiser responder junto, Renato Davi, se vocês considerariam usar a estimulação iciana como resgate de um não respondedor. No caso, vocês teriam que entender se preferiam tentar relocar o seio coronário ou vocês tentariam a estimulação iciana como uma alternativa a um paciente com ressincronizador que não está respondendo. Quem quiser responder. Você quer responder, Paixão? Em relação à segunda questão, eu posso responder. Em relação à segunda questão, utilizar como resgate é possível. Se você não consegue estimular uma região adequada, região atrasada no ventrículo esquerdo, realmente ou você parte para tentar colocar epicárdico ou você tenta resgatar o bloqueio de ramo esquerdo com a estimulação septal. Eu acho que é bem mais simples
se iniciar tentando resgatar para a estimulação septal profunda. E quanto à extração, esse eletrodo, apesar dele não ter guia, não ter lúmen para passagem de guia, e, portanto, a gente não poder utilizar aquelas guias resistentes de extração, aquelas guias de aço, Locker. Locker, na realidade, ele é um eletrodo mas muito resistente. Realmente, ele é bem mais resistente do que os outros eletrodos. Então, eu acho que não vai ser um problema muito grande na extração desses eletrodos. Provavelmente vai ser por baixo, né? Que vai ser retirado com aqueles catéteres de piqueteio, esses catéteres extratores femurais. Né? Isso, porque não tem lúmen, então não tem como você usar o Glock. Mas você pode passar a bainha por ele. Quer dizer... Mas aí ele não fica firme. O Lock, a grande vantagem do Lock é que fica firme e ele não solta. E se você só amarrar com fio, talvez ele solte. Eu não sei, eu não li ainda nada sobre isso. Nós ainda não tivemos nenhum caso de extração. Realmente fica difícil. Mas eu acho que ele é tão resistente que ele aguentaria a passagem da bainha. O problema é o que ele vai trazer com ele. Isso nós vamos ter que aprender. Exatamente. E acho que vai aparecer catéter com lúmen, né? Para que a gente possa... Até porque a manipulação com guia é muito melhor, né, Estela? Manipulação não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eletrodo sem guia, parece que ele não tem alma. Isso, é verdade. Próxima questão, Bruno. Olha, enquanto o Bruno está procurando outra questão, eu queria agradecer mais uma vez à Medtronic, ao patrocínio desse webinar, e dizer que na próxima terça-feira nós vamos ter um webinar. Eu não sei se exatamente vai ser às 19 horas, que nós vamos ter um convidado que fala português, mas ele é do Canadá. Ele vai só confirmar a hora, se vai ser 7, 7h30, 8 horas. Eu estou achando que 8 horas para nós seria melhor, que dá tempo todos chegarem em casa, quem está trabalhando mais ativamente e participar. Vai ser sobre um trial, que é o Praetorian, que é um trial de subcutâneo. Então, ele vai falar sobre esse tema. E acho que vai ser muito interessante. E também falar para vocês que nós vamos fazer o nosso simpósio internacional em setembro, né, na data prevista, de 23 a 26 de setembro, vai ser online. E nós já tivemos a confirmação de vários convidados internacionais, inclusive o Pedro Brugada, o Paixão interviu aí, ele já confirmou a presença. O Maurício Arruda, que você já conhece, o Carlos Murilo, o Bruno Valente de Portugal. Então, temos vários convidados interessantes e vamos também fazer simpósios de estimulação hiciana, de subcutâneo, desses assuntos mais novos, interessantes, para que a gente possa discutir de uma forma mais prolongada. Bruno, próxima questão. Estela, eu só peço um favor para você. Eu acho que essa ferramenta é muito interessante nessa circunstância, mas eu acho que nada substitui o congresso presencial, o contato que eu espero que a gente volte a ter. Sinto muita saudade de vocês. Quero dar um beijo no seu rosto, sem medo de contaminar você. Espero que a gente se recupere rapidinho e saia dessa muito rápido. O Paixão, que é bem... também, mas é porque setembro, Silas, nós não vamos ter como fazer... Eu sei. Não, eu sei. Então, essa foi uma opção alternativa para que a gente não ficasse sem ter o nosso simpósio. Mas eu também sinto muito falta. A única vantagem da webinar, uma das vantagens, seria que eu estou vendo meus amigos aqui, mesmo distante, que eu não viria de uma forma assim, todos juntos, né? Então, pelo menos eu mato a saudade olhando
e vendo o sorriso de vocês. Então, isso aí eu acho que isso é muito bacana, né? Que essa tecnologia está nos facilitando. Bruno, tem mais alguma questão? Está sem voz você. Doutor Pachon, se existe uma incidência alta de inibição ventricular por Far-Field na estimulação hessiana. E quem quiser responder, se é possível mapear, quem tiver mais interessado, se é possível mapear o local de fixação do catéter septal profundo, só analisando o QRS estimulado, sem necessitar desse cálculo todo, do José Carlos Ribeiro. A primeira inibição ventricular é do Edson Bernardo. A estimulação, a inibição por conta de Far-Field, até que, na nossa experiência, nos nossos casos, nós não temos tido maiores problemas. Ou seja, veja, nós estamos usando marcapasos que não são preparados para a região do feixe de His. Mas como os marcapassos atualmente têm muita programabilidade, nós podemos fazer o eletroendocavitário com alta qualidade nesses aparelhos, nós podemos sempre deixar uma programação segura para que não haja inibição. Mas talvez um conselho que possa ser muito importante é que, se o paciente é totalmente dependente, nós temos que tomar um cuidado redobrado com esses casos. E aí nós precisamos ter ainda uma segurança maior. Então, por conta disso, nós temos que deixar o marcapasso com, eventualmente, uma sensibilidade muito mais dura para que não haja o risco de uma inibição. A outra questão é que ele falou em relação à técnica de implante, né, a técnica septal profunda. Bom, o Silas é que abordou diretamente isso, mas o que nós sabemos é que a colocação do paciente em oblíqua esquerda, principalmente se nós pudermos, e vamos injetando contraste na bainha, na bainha, que esse eletrodo tem que ser implantado com a bainha, ela permite, naquela localização radiológica, e fazendo um pace mapping, nós podemos ter uma grande chance de sucesso sem que haja, naturalmente, grandes medições. Mas é necessário que se tenha muito cuidado. Aquela medição que o Silas mostrou, eu acho que é bastante fácil, porque usa o próprio eletrodo atrial, já joga o eletrodo atrial para ver a ponta. E você marca a base do ventrículo. Então, não é realmente muito difícil. Eu acredito que aquela medida que foi mostrada dá tranquilamente para ser reproduzida sem muita demora. Eu queria só fazer um comentário, Pachon, em relação a isso, é que uma coisa é importante, a gente pegar o RIS, porque aí a gente vai saber aonde está o RIS. Claro, claro. E aí, a partir daí, você baixa, e aí para poder pegar o septo profundo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Pachon. Uma pergunta para te fazer. Nós não temos experiência com a estimulação supravalvar, hisiana supravalvar. Você já referiu que tem. Esses casos, existe maior possibilidade de Far-Field, de cross-sensing, de potencial atrial? Sim, sim. Esse é um dos problemas. Veja que o eletrodo, o SELECT, ele tem uma distância intereleitródica ainda um pouquinho grande para esse tipo de aplicação. Então, ele pode, sem dúvida, detectar potencial atrial. O que tem, nos casos que nós estamos acompanhando, com a programação, nós conseguimos fugir da onda P. Eu, particularmente, achei que até teríamos um risco maior, e, na prática, está se conseguindo, com a programação, um comportamento normal do sistema. Nós podemos, tranquilamente, com a programação, fugir da onda P e manter um sense e uma estimulação ventricular seguros. Legal. Pronto. Então, gente, eu acho que foi excelente. Parabéns ao Silas e Pachon, Antônio Vitor, e obrigada, Bruno, por ter nos ajudado aí.
Só finalizando, eu gostaria só de lembrar que nós temos que prestar atenção ao gerador, justamente por isso que foi falado, por causa da sensibilidade. O Adapta, por exemplo, o gerador da Meditrônica, a menor sensibilidade dele é 1, e às vezes você capta 1 de onda R. Então, é necessário esses novos modelos ser utilizados para que você que tem a sensibilidade de 0,45, se eu não me engano, tem uma sensibilidade mais baixa, você pode programar adequadamente, né? Então, gente, coloco novamente o nosso departamento, que o departamento é nosso, a BECDEC, à disposição de todos os sócios, principalmente nesse momento de pandemia. O pessoal está trabalhando em home office, mas a Débora está 24 horas, ela atende o telefone de quem quer que seja, ela é muito dedicada. E se precisarem de alguma coisa, quiserem sugerir, nós estamos dispostos, estamos prontos para ouvir cada um de vocês. Tá bom? Obrigada. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, hein? Um grande abraço. A todos, um grande abraço. Paixão, prazer em te ver. Igualmente, um grande abraço. Hein? Parabéns pelo carro. Um grande abraço, prazer em ver. Saudade de São Paulo, tomar aquele vinho gostoso. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Desligando aqui. Boa noite para você. Bruninho, a gente se fala. Isso.